Paz do Senhor, sou o pastor Juliano Fraga, está no ar mais uma vez o programa Fora da Caixa. Esses dias ficou um pouco fora do ar o programa Fora da Caixa, boicotaram o meu canal do YouTube, mas está tudo certo. Glória a Deus por tudo, pelo programa Fora da Caixa, por você que nos assiste, comenta, compartilha e se inscreve em nosso canal. Deus abençoe a todos os inscritos deste canal. E voltando com o programa Fora da Caixa, depois de algumas quintas-feiras fora do ar, está aqui comigo ele, pastor, professor Ivan Santos, o mestre dentro da escatologia bíblica. Seja bem-vindo, pastor Ivan. Pastor Juliano Fraga, é um prazer, mais uma vez, retornarmos a esta programação, onde, como de praxe, vamos falar mais um pouco sobre escatologia. A gente já não gosta nada, de falar de escatologia. Vamos lá, então. Nem um pouco. Nem um pouco. Pastor Ivan, como que nós podemos enxergar a escatologia dentro da patrística? Difere muito da escatologia que nós temos hoje, porque existe uma ideia de que a escatologia na patrística ela era completamente pós-tribulacionista. Mas vamos por parte. A escatologia da patrística difere da escatologia que nós temos hoje? Essa é uma pergunta muito boa, porque quando nós fazemos uma análise da escatologia que temos hoje, independente do viés escatológico, seja o amilenismo, especificamente dentro do pré-milenismo, que nós temos o pré-milenismo histórico, que é pós-tribulacionista, e temos o pré-milenismo dispensacionalista, que é pré-tribulacionista. Quando nós vamos fazer uma comparação entre o que temos hoje e o que havia ali na patrística, há muitas distinções, inclusive dentro do esquema pós-tribulacional, que é denominado hoje de pré-milenismo histórico. Então, antes de falarmos aqui sobre alguns pais, que por seus inscritos nós percebemos ali traços de pré-tribulacionismo, embora o pós-tribulacionista não aceite isso, e nós vamos analisar esses textos. Nós vamos fazer aqui rapidamente uma comparação, uma análise desses esquemas escatológicos hoje e como eles eram na patrística, Por exemplo, os não dispensacionalistas ou qualquer opositor ao pré-tribulacionismo, ele vai dizer que todos os pais eram pós-tribulacionistas. Então, a partir desse princípio, eles vão alegar que não há nenhum indício de pré-tribulacionismo na patrística. Um outro argumento que é muito comum utilizado pelos opositores ao pré-tribulacionismo é que não existe sequer qualquer traço de dispensacionalismo ou pré-tribulacionismo antes de John Nelson Darby. Aquela ideia toda, Darby extraiu os seus conceitos escatológicos de Margaret MacDonald, Manuel Lacunza, Edward Irving e por aí vai. O outro detalhe é que em relação ao pós-tribulacionismo, comparando com o período da patrística, o pós-tribulacionismo de hoje, basicamente, ele crê que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada por ocasião do segundo advento. Nesse sentido, o arrebatamento antes da segunda vinda é vista por eles como, essa doutrina é enxergada como sendo uma teoria de uma vinda de Cristo em diversas fases. Inclusive, essa é uma das acusações também feita pelos opositores ao pré-tribulacionismo contra os pré-tribulacionistas, principalmente os pré-tribulacionistas clássicos, que basicamente defendiam a perspectiva da vinda de Cristo ou a segunda vinda em duas fases, fase A e fase B. Quanto ao pré-tribulacionismo de hoje, a crença básica é que a igreja será arrebatada antes da ira vindoura, algo que é muito claro, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e assim por diante. O pré-tribulacionismo de hoje, especificamente o revisado, ele vai enfatizar que o arrebatamento da igreja é um evento distinto do segundo advento, não sendo, então, uma fase A ou B do mesmo evento. Outra característica do pré-tribulacionismo é a crença de que no período tribulacional
há os santos, os justos, os salvos, e estes são, de fato, perseguidos pelo anticristo. Estes vão sofrer as consequências dos juízos divinos, direta e indiretamente. Então, é muito importante destacar isso. Nenhum pré-tribulacionista hoje nega a realidade da perseguição aos santos no período tribulacional. A divergência com os pós-tribulacionistas é quanto aos santos. Quem são estes santos? Né? Que o pós-tribulacionista vai insistir que é a igreja, e o pré-tribulacionista vai afirmar que, ora, ou é o Israel, ou são as nações que se converterão após o arrebatamento da igreja. Então, seguindo essa perspectiva, haverá uma ressurreição dos justos após a segunda vinda. Essa é uma crença comum dentro do pré-tribulacionismo. Há uma ressurreição de justos após a segunda vinda. É muito importante destacar esse ponto, após. Né? E o que nós devemos também salientar é que o que existe historicamente de pré-tribulacionismo antes de John Nelson Darby é algo rudimentar. Então, assim, nós vamos trabalhar aqui já na sequência alguns conceitos ou ideias pré-tribulacionais nos pais, mas jamais o pré-tribulacionista afirma que qualquer traço de dispensacionalismo ou pré-tribulacionismo antes de Darby, especificamente na patrística, é idêntico ao que existe hoje. São os mesmos textos que são defendidos, são as mesmas passagens bíblicas que são usadas para defender o pré-tribulacionismo. Não, de forma alguma. E é curioso destacar também que, de igual forma, o pós-tribulacionismo que existe hoje, dentro da corrente pré-milenística, ele é bem distinto e diferente também daquele que existiu na patrística. Em relação à escatologia propriamente dita, né, ali no período antiniceno, aqueles pais que eram pré-milenistas, os pontos básicos são: a igreja já estava na tribulação, isso é muito importante. Ainda que um pai ele venha trazer indícios de uma perspectiva pré-tribulacionista, ou aqueles que apontam mais para uma direção pós, todos acreditavam que, de uma certa forma, a igreja já estava vivendo a grande tribulação, ou parte, ou início desta tribulação. Esse é o motivo, por exemplo, pelo qual John Walvoord corretamente vai trazer ali um termo para a perspectiva desses pais que se chama intratribulacionismo. Porque, de uma certa maneira, eles já acreditavam que as perseguições que estavam sofrendo já era ali, de uma certa forma, a grande tribulação, talvez no seu início. E eles também faziam uma distinção, que haveria, em breve, a qualquer momento, uma futura tribulação mais intensa. E é isso que nós vamos trabalhar. Ao mesmo tempo que eles defendem que a igreja está sendo perseguida, está vivendo um período tribulacional, mas eles acreditavam em um período futuro de intensa tribulação sem igual. O outro ponto que esses pais defendiam é que o anticristo poderia se manifestar a qualquer momento. Alguns já acreditavam que o imperador poderia ser o anticristo. A gematria era praticada, né, naquele período ali onde se fazia o cálculo através da transliteração dos nomes dos imperadores. Nero, né? Exatamente. Então, Nero ou Diocleciano, enfim, qualquer um desses imperadores que instauraram ali grandes perseguições para a igreja poderia ser visto também como o anticristo. Essa é a grande prova de que a igreja acreditava que já estava passando pelo período tribulacional. Outra característica bacana é que eles acreditavam que, de uma certa forma, a igreja poderia ser arrebatada a qualquer momento. Então, defendia uma doutrina da iminência. A iminência já estava, então, Exatamente. dentro da patrística. O que é um dos pilares do pré-tribulacionismo. Nós não vamos tratar isso em detalhe aqui, mas só para deixar claro para os nossos irmãos que nos acompanham, a doutrina da iminência, essa ideia de que Cristo pode arrebatar a igreja a qualquer momento, ela não casa de nenhuma maneira com o pós-tribulacionismo. A única perspectiva escatológica que se harmoniza com a doutrina da iminência é o pré-tribulacionismo, que não aguarda eventos específicos
para que aí então Cristo venha retornar para arrebatar a sua igreja. O outro ponto da escatologia na patrística é que o arrebatamento não ocorre no momento sincronizado com a segunda vinda. Mesmo aqueles pais que já tinham traços e tendências pós-tribulacionistas, em nenhum momento eles vão descrever a igreja sendo arrebatada no ato da segunda vinda de Cristo ali, Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo de número 11. É muito importante destacar esse ponto. Em relação à hermenêutica, a hermenêutica bíblica utilizada ali era um método histórico-gramatical, a interpretação literal, que conduziram esses teólogos ao pré-milenismo. Entretanto, essa hermenêutica ela não era consistente, né? Já havia ali traços de uma hermenêutica semi-alegórica, né? O alegorismo já estava ali enrustido, inclusive nesses pais que eram pré-milenistas, né? Por esse motivo que depois o pré-milenismo acaba e o amilenismo, que é fundamentado praticamente no alegorismo, né, na interpretação espiritualista do texto do Antigo Testamento, toma cena e o pré-milenismo praticamente deixa de existir já ali a partir do quarto século. Pastor Ivan, vamos lá. Quando o pastor cita a segunda vinda, nós não podemos usar o termo duas fases. Como isso funciona? Existem pré-tribulacionistas que defendem uma segunda vinda em duas fases. O dispensacionalismo clássico ainda usa, poucos usaram, o revisado não usa. É um erro usar a questão de fases? Como que você enxerga? Não, eu não entendo como um erro, não chega a ser um erro. Não é uma heresia, nem mesmo um erro teológico, por assim dizer, que venha comprometer o pré-tribulacionismo. A questão é que alguns dispensacionalistas clássicos se utilizaram dessa expressão, né? A vinda de Cristo em duas fases. Primeira fase para arrebatar a sua igreja, segunda fase visível no fim da grande tribulação. E a partir da revisão que houve ali, né, depois da década de 50, os dispensacionalistas revisados praticamente abandonaram essa expressão arrebatamento em duas fases e fizeram uma distinção clara. O arrebatamento é um evento singular, antes da grande tribulação, e a segunda vinda é o segundo advento de Cristo a esta terra, porque ele já veio uma primeira vez a esta terra. E o segundo advento também diz respeito à vinda de Cristo a esta terra, agora com o intuito de estabelecer o reino milenar. Sendo assim, o arrebatamento da igreja é um evento à parte, distinto. Professor Ivan, Irineu de Lyon, que nasce em Esmirna, o pós-tribulacionismo defende que Irineu era pós-tribulacionista. Confere essa informação. O que nós podemos falar sobre Irineu na sua escatologia ali na patrística? Irineu, eu creio que é um dos teólogos mais disputados quando se trata sobre escatologia, porque escreveu amplamente sobre essa disciplina teológica. E, obviamente, que o pós-tribulacionista, de perspectiva pré-milenista, ele vai tentar trazer Irineu dentro do sistema pós-tribulacionista. O que nós devemos fazer, na verdade, é analisar os textos, comparar algumas passagens em que Irineu fala sobre a grande tribulação, fala sobre a manifestação do anticristo. Irineu vai falar sobre a questão dos justos sendo perseguidos. Então, nós temos que fazer uma interpretação do texto de Irineu, assim como nós fazemos uma interpretação dos textos bíblicos para chegarmos às nossas conclusões. E já deve ficar claro que o mesmo texto bíblico que, por ora, para nós é totalmente pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista faz uma leitura que encaminha o texto para o pós-tribulacionismo. E isso acontece também na leitura dos pais, né? Por exemplo, nós temos aqui, na famosa obra de Irineu, Contra as Heresias, lá no livro 5º, capítulo 35, parágrafo 1º. Olha o que o texto bíblico vai dizer aqui, uma citação direta de Irineu, que comumente é utilizada pelos pós-tribulacionistas como sendo uma referência
de que Irineu, de fato, era um pós-tribulacionista. Agora vejamos o texto de Irineu. Eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Ele diz ainda, será eliminada para que não veja a glória do Senhor. E depois que isso tiver acontecido, diz, o Senhor afastará os homens e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Preste atenção nesse trecho agora. Todas as profecias se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra. Esse é o texto, por exemplo, que o pré-milenista histórico, que é pós-tribulacionista, vai se utilizar para afirmar com veemência que Irineu era um pós-tribulacionista. Por quê? Porque aqui Irineu está dizendo que a ressurreição dos justos ocorrerá depois do advento do anticristo. Então, o pós-tribulacionista chega à conclusão que estes justos é a igreja, que naturalmente perseguida e morta, ressuscita naturalmente depois da manifestação do anticristo. Logo, o anticristo tem que aparecer antes do arrebatamento da igreja. Entretanto, como eu salientei no início, o pré-tribulacionista não nega que há justos e salvos no período tribulacional que sofrerão uma perseguição da parte do anticristo. O pré-tribulacionista não nega que haverá uma ressurreição de justos. Correto. Depois, inclusive, do segundo advento de Cristo. Quem dirá, então, depois da manifestação do anticristo? A questão é, será que Irineu está se referindo aqui à igreja? Vejamos a sequência do texto. Os que o Senhor encontrar na carne, esperando vindo dos céus, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta. Os deixados sobre a terra se multiplicarão. Olha aí, Irineu agora está descrevendo pessoas que estarão em seus corpos naturais quando Cristo retornar no fim da grande tribulação. Eles, de fato, escaparam da perseguição do anticristo, mas em nenhum momento aqui Irineu se refere à igreja. O que Irineu está descrevendo é o que o Apocalipse deixa claro. Justos, santos, que são perseguidos pelo anticristo. E olha que interessante. Quando Cristo retorna aqui no fim da grande tribulação, estes que foram perseguidos e escaparam da perseguição estão vivos, estão na carne, em seus corpos naturais. E Irineu não diz que eles serão arrebatados. Irineu diz que eles serão deixados para se multiplicarem na terra. Ora, a igreja não iria se multiplicar. Em hipótese alguma, porque uma igreja arrebatada aqui tem o corpo glorificado. Tá? E como é que alguém em corpo glorificado vai se multiplicar na terra? Porque essa é uma das características do reino milenar. E, aliás, essa é a grande pedra no sapato de todo pós-tribulacionista que insiste em defender o pré-milenismo, mas adota essa perspectiva em relação ao tempo do arrebatamento. Isso é, a igreja é arrebatada no fim da grande tribulação. Então veja que Irineu não comete este erro aqui. Aqui ele está falando de Cristo retornando, e os que sobreviverem à perseguição do anticristo entrarão no reino milenar em seus corpos naturais, porque não foram arrebatados. Essa é uma perspectiva pré-tribulacionista. Exatamente, isso é o que o pré-tribulacionismo defende. Porque para o pós, todos os santos são arrebatados, corpo glorificado. Esses deixados aqui na terra teriam que ser necessariamente ímpios, mas não é o que Irineu está deixando claro aqui. São salvos, foram perseguidos, escaparam, sobreviventes. Exatamente, sejam eles judeus ou gentios, e é eles que entram. E um arrebatamento aqui acaba com essa possibilidade. Exatamente. Porque todos têm o corpo glorificado. Aliás, acaba com o julgamento das nações, né? Porque um arrebatamento aqui, os justos, as ovelhas já são retiradas em corpos glorificados, só sobram ímpios. Em nenhum momento a Bíblia sugere que ímpios entram em seus corpos naturais para desfrutarem
do milênio. Essa é uma profecia primariamente para Israel. Os textos do Antigo Testamento são muito claros em relação a isso. Com certeza. Outro ponto, nós temos aqui também, no livro 5º, parágrafo 30, ora, depois que o anticristo tiver destruído todas as coisas neste mundo, e reinado 3 anos e 6 meses, e tiver assentado no templo de Jerusalém, o Senhor virá do alto céu, sobre as nuvens, na glória do Pai, e o lançará no lago de fogo com todos os seus seguidores. Para os justos, trará os tempos do reino. Então, mais uma vez, nós vemos aqui Irineu fazendo referência ao anticristo e ao governo do anticristo. Então, Irineu vai pontuar dessa forma. O reinado do anticristo em 3 anos e meio, isto é, 42 meses, 1260 dias, esta é uma referência à última metade da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. E ele vai reinar, né, a partir ali de Jerusalém, ele vai colocar a imagem dele no templo, exigir adoração. Ele descreve o Senhor vindo dos céus, com sua glória, e lançando no lago de fogo os inimigos do povo de Deus. Agora, em relação aos justos, mais uma vez, Irineu não fala de arrebatamento. Olha o que o texto vai dizer. Para os justos, trará os tempos do reino. E na sequência ele diz, isto é, o repouso do 7º dia santificado, e dará a Abraão a herança prometida. O repouso do 7º dia santificado é aquela perspectiva que praticamente todos os pais tinham, de que assim como Deus criou os céus e a terra em 6 dias e descansou o 7º, de igual forma, haveriam 6 milênios de labor e sofrimento da raça humana, sendo o 7º milênio o reino milenar, o descanso, onde Jesus governa o mundo a partir de Jerusalém. E o interessante é que, ao invés de haver um arrebatamento aqui para os justos, o que há, na verdade, é a posse do reino. E essa é a perspectiva pré-tribulacional, isto é, Cristo vem no fim da grande tribulação, não para arrebatar a igreja, mas para implantar o reino. Mas para estabelecer o reino. Agora, um último ponto aqui de Irineu, livro 5º, né? Aqui no parágrafo 28, o que seria aqui o verso 4, né, por assim dizer. Por isso também é necessária a tribulação para os que se salvam, a fim de que, de certo modo, moídos e amassados pela paciência e assados pelo verbo de Deus, se tornem prontos para a festa das núpcias do rei. Como disse alguém dos nossos condenados às feras, por causa do testemunho que prestou a Deus. Eu sou o trigo de Cristo, moído pelos dentes das feras, para me tornar o pão puro de Deus. Aqui nós temos Irineu fazendo uma citação a uma frase de Inácio de Antioquia, quando do seu martírio, né? Então perceba que aqui ele fala que é necessário uma tribulação, então dá a entender que ele está dizendo que a igreja tem que passar pela grande tribulação. E ele vai usar a expressão, moídos e amassados pela paciência e assados pelo verbo de Deus. Poxa vida, aqui temos a igreja, então, Irineu está dizendo que a igreja vai ser moída durante a grande tribulação, como um trigo. E aí, de repente, ele cita alguém que veio anterior a ele, Inácio. Provando que ele não está se referindo a uma futura grande tribulação. E dos dentes às feras nos leva à ideia de um coliseu. Exatamente, perfeito. Algo passado. Perfeito. E o último texto aqui, né? 5º livro ainda, parágrafo 29. Nós temos aqui uma citação de Irineu, onde nós vemos, então, um forte indício de um pré-tribulacionismo em Irineu. Vale destacar sempre que esses pais entendiam que, de uma certa forma, a igreja já estava enfrentando a tribulação, havendo, contudo, um momento de tribulação mais intensa no futuro. Em relação a essa tribulação mais intensa, olha o que Irineu vai dizer aqui. Por isso, quando no fim
De repente, a igreja será levada daqui. Haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio e nunca mais haverá. Será a última prova dos justos, e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Eu penso que essa narrativa de Irineu, ela é bem pré-tribulacionista. Se alguém não concordar com isso, pelo menos vai ter que admitir que esse texto aqui descarta qualquer possibilidade de um pós-tribulacionismo, de um arrebatamento depois da grande tribulação. Olha o que Irineu diz. Por isso, quando no fim, isto é, no fim dos tempos, de repente, então nós vemos aqui a ideia de iminência, a igreja será levada daqui. E é muito importante destacarmos também que no texto grego, o termo que Irineu usou aqui para levada é harpazo, que é justamente um dos termos centrais para a defesa de um arrebatamento pré-tribulacional. E aí, depois que a igreja é levada, haverá, como está escrito, uma grande tribulação sem igual. Sem e igual. Ele usa a expressão de Jesus, em Mateus 24, 21. Exatamente, perfeito. É a mesma fala de Jesus Cristo, quando Jesus começa a descrever a grande tribulação. A grande tribulação. Então, nesse texto, nós percebemos que Irineu tem a concepção de que haverá um momento mais intenso de tribulação. Entretanto, neste tempo final, antes dessa tribulação, a igreja é levada. A igreja é arrebatada. E depois ele conclui dizendo, será a última prova dos justos e os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Então, a prova dos justos aqui, obviamente, os justos sendo uma referência tanto aos salvos do período tribulacional, aqueles que serão salvos após a igreja ser levada. Olha que interessante, porque o pré-tribulacionista não nega isso, que depois do arrebatamento haverão justos. Sim. E esses serão provados. Então, nós pegamos aqui a ideia de iminência, nós pegamos aqui o arrebatamento, depois do arrebatamento, uma grande tribulação sem igual, e nesse período de tribulação, a última prova dos justos, que nesse momento, uma vez que a igreja já foi levada antes da futura grande tribulação, estes justos, naturalmente, são aqueles santos que Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13 e tantos outros textos vão deixar claro. Então, só para a gente fechar aqui em Irineu, o que Irineu acaba, na verdade, defendendo? De forma bem resumida, no fim dos tempos, a igreja repentinamente será arrebatada daqui. Haverá uma grande tribulação sem igual, haverá uma prova final para os justos, o anticristo pode aparecer em breve, haverá uma ressurreição dos justos após a manifestação do anticristo, os que estiverem em carne na ocasião da segunda vinda de Cristo entrarão no reino e procriarão, gerarão filhos e terão uma vida normal. Tudo isso aqui é defendido pelo pré-tribulacionismo de hoje. Com certeza. Pastor Ivan, Victorino diz algo que se harmoniza com o pré-tribulacionismo na patrística? Victorino de Petal é um outro pai que trouxe declarações que, ao meu ver, são claramente pré-tribulacionais. E quando nós vamos analisar os escritos de Victorino de Petal, nós devemos, em primeiro lugar, ter ciência que os escritos deste teólogo fazem parte ali daquela coleção que não existe em português, é só em inglês, dos pais Antiniceno. Ali no volume 7 dessa versão em inglês, nós temos o comentário de Victorino de Petal de Apocalipse. Entretanto, nessa versão da patrística em inglês, que é o texto que inclusive os pós-tribulacionistas gostam de usar para dizer que Victorino não tinha nada de pré-tribulacionista, na verdade ele era um pós-tribulacionista, essa é uma versão corrigida e adaptada por São Jerônimo. Porque Victorino de Petal, ele tinha uma boa familiaridade com o grego, mas não era tão bom no latim. Então ele escreveu em latim, o escrito ficou um tanto rude. E São Jerônimo, ele foi corrigir esse texto de Victorino de Petal, mas ele fez uma adaptação teológica. A versão original do texto de Victorino,
que foi publicada pela primeira vez em 1916, ela é bem distinta dessa que a maioria das pessoas tem acesso. Tá? Por exemplo, Victorino de Petal era um pré-milenista. Mas quando você vai ler a versão de São Jerônimo, ele é amilenista. O que vale destacar também é que Jerônimo deixou claro que ele fez a revisão ortográfica do latim e também fez essas adaptações. Ele não escondeu isso. Ele quis transmitir a ideia de que ele melhorou as ideias teológicas de Victorino Petal. Mas o que ele fez, na verdade, foi mudar radicalmente. Uma adaptação. Né? E nessa adaptação ele mudou radicalmente a perspectiva escatológica de Victorino. Tanto em relação ao milênio, fazendo de um pré-milenista um amilenista, e os textos que davam indícios de um pré-tribulacionismo, obviamente se tornam pós-tribulacionista. Vamos aqui pegar aqui uma porção. Por exemplo, nós temos em relação a Apocalipse, capítulo 6, versículo 14, o texto de Victorino diz: "E o céu se retirou como um pergaminho enrolado, para que o céu seja rolado, isto é, a igreja seja tirada. E montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares." Aí Victorino vai explicando: montanhas e ilhas removidas dos seus lugares indicam que na última perseguição todos os homens partirão de seus lugares, isto é, os bons serão removidos A fim de evitar a perseguição. a fim de evitar a perseguição. Então, assim, é um texto claramente pré-tribulacionista. Entretanto, quando você vai ler a versão de São Jerônimo, antes do versículo 14, o versículo 12 e 13, São Jerônimo coloca ali uma perspectiva totalmente pós-tribulacionista. Né? Porque uma vez que São Jerônimo já tinha a perspectiva amilenista, obviamente que qualquer ideia pré-tribulacionista não tem jamais como se harmonizar com Não o há amilenismo. possibilidade, verdade. Esse é o motivo pelo qual ele mudou até a perspectiva em relação ao milênio, né, de Victorino, que era pré-milenista e se Sim. torna ali, então, um amilenista. Mas a fim de evitar a perseguição, é uma libertação da ira. Exatamente. Então, perceba, assim como Irineu, ele também tem uma ideia de que a igreja, de uma certa forma, está vivendo a tribulação, mas há aqui também traços, claro, de que ele crê que haverá no futuro uma perseguição mais intensa e mais abrangente. E dessa perseguição mais intensa e mais abrangente, os bons serão removidos a fim de evitar a perseguição. Então, assim, esse pré-tribulacionismo é igual ao que nós defendemos hoje? Não, ele não é igual. Mas com o pós-tribulacionismo nada se harmoniza. Não, de forma alguma. De forma alguma. Agora, o pós-tribulacionista pegar um texto desse e dizer que isso aqui é pós-tribulacionismo e mais, pós-tribulacionismo igual ao que é defendido hoje dentro do Não existe pré-milenismo, possibilidade. possibilidade alguma. Né? Olha o que nós temos aqui também em relação ao comentário de Victorino em Apocalipse 15, verso 1. "E vi outro grande e maravilhoso sinal, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nelas se completa a indignação de Deus. Pois a ira de Deus sempre atinge o povo obstinado com 7 pragas, isto é, perfeitamente, como é dito em Levítico. E estas ocorrerão no último tempo, quando a igreja tiver saído do meio." Olha que interessante. Então perceba que ele tem a ideia de que a igreja já está no meio de uma tribulação. Entretanto, antes que chegue esse momento de mais intensa perseguição, a igreja é tirada do meio o qual ela já está inserida e, de uma certa forma, sofrendo perseguições, aflições, que eles caracterizavam já como um formato de tribulação. Né? Pastor Ivan, o que nós temos a dizer sobre Efrém o Sírio? É possível defender o pré-tribulacionismo
nas passagens dele? Efrém Ciro, eu creio que é o teólogo que mais claramente trouxe uma perspectiva Pré-tribulacionista. pré-tribulacionista. Isso é indiscutível. Inclusive, os pós-tribulacionistas reconhecem isso, né? Mas aí atacam, né, a pessoa. A pessoa, porque eles, uma vez percebendo que não tem como fugir desta realidade no texto, eles vão atribuir esse texto ao pseudo-Efraim. Só que a ideia de pseudo não quer dizer que o teólogo é falso. Exatamente. Não muda nada, porque, veja bem, eles querem dizer com isso que o texto que apresenta esse pré-tribulacionismo não foi escrito, de fato, por Efraim. É como nós analisarmos, por exemplo, Hebreus. Que diferença faz se foi escrito por Paulo, por Apolo, ou seja, por quem for? Nós temos um pré-tribulacionismo antes de Darby, muito antes de Darby. Muito antes. Então, quer dizer, assim como Hebreus não é invalidado por conta de não ter uma autoria definida, de igual forma, esse texto, esse documento importantíssimo, né, não é invalidado, independente de quem seja realmente o autor desse texto. Tem alguns pós-tribulacionistas, por exemplo, que vão dizer: este não foi o verdadeiro Efrém, isso aqui é um... Exatamente onde eu quero chegar. Ele é pseudo, o teólogo é falso porque ele não é o verdadeiro. Mas isso não diz nada. Não muda nada. Não, né? Muda nada. Uma expressão, às vezes, que é utilizada, isso aqui é um farsante. Agora, é interessante, né, que Efrém, ele foi um grande enólogo, né, um poeta ali. Da Igreja Bizantina. Né? E deixou muitos escritos, inclusive letras, né, cânticos que eram entoados na igreja, e também escreveu muito sobre teologia. E esse texto, independente de ser atribuído realmente a ele ou não, ele é um texto que é datado entre o século IV e século VI, século VII, no máximo. E é possível imaginarmos que ele não estava sozinho. Com certeza, né? Então, o que nós temos aqui no texto? Parágrafo 10, né? Do texto onde Efrém vai tratar sobre essas questões escatológicas. Aqui no parágrafo 10, por exemplo, alguns pós-tribulacionistas vão tentar dizer que ele era pós-tribulacionista, né? Como sempre. Se for pós, ele vale. Aí não é o pseudo. Aí não é pseudo, entendeu? Ok, vamos lá. E quando os 3 anos e meio se tiverem cumprido e tendo o anticristo no qual ele seduzirá o mundo, depois da ressurreição dos 2 profetas, na hora que o mundo não conhece, no dia que o inimigo, o filho da perdição, não o sabem, virá o sinal do Filho do Homem apresentando-se. O Senhor aparecerá com grande poder e muita majestade, com o sinal da salvação indo adiante dele e também com todos os poderes do céu. Então, o pós-tribulacionista, por exemplo, ele pega esse pequeno trecho onde Efrém está descrevendo o segundo advento de Cristo, e aí ele já quer colocar o arrebatamento aqui. E não tem nada de arrebatamento. Não, em nenhum momento ele está falando sobre arrebatamento. Isso aqui o pré-tribulacionista prega. É o segundo advento de Cristo. Sim. No fim da grande tribulação. Agora, olha esse detalhe aqui. Com o sinal da salvação indo adiante dele e também com todos os poderes do céu, com todos os coros de anjos, e com os que trazem nos ombros o sinal da Santa Cruz. Olha que Jesus está vindo já com um povo aí, né? Com um povo que traz nos ombros o sinal da Santa Cruz. Então, está vindo com a igreja. Com a igreja. Então, aqui não tem nada de pós-tribulacionismo. Enfim, depois há algumas exortações aqui de Efrém, né, quanto à vigilância e por aí vai. Agora, olha que interessante o parágrafo 2. Esse parágrafo é a grande pedra no sapato do pós-tribulacionista, que faz com que eles venham tentar diminuir esse documento, esse escrito, e tentam negar a autoria como sendo, de fato, de Efrém. Olha o que esse parágrafo 2 diz. Devemos entender de maneira completa, portanto, meus irmãos, o que é iminente ou próximo. Já tendo havido fomes, pestes, movimentos violentos entre as nações, sinais que foram preditos pelo Senhor, já se cumpriram e não há qualquer outro que reste, exceto o aparecimento do ímpio no término do reino romano. Porque então
estar preocupado com as coisas deste mundo? E por que deixar nossa mente fixa nas concupiscências do mundo ou nas ansiedades das eras? Por que então não rejeitar todo o cuidado das atividades mundanas e nos prepararmos para o encontro do Senhor Cristo, para que Ele nos tire da confusão que assolará o mundo? Então, percebemos aqui uma ideia de que Cristo nos tirará da perseguição que assolará o mundo, isto é, Efrém tem a ideia de que a igreja não participará desse momento final, onde haverá grandes assolações, que vai assolar todo mundo. Agora veja este outro trecho do parágrafo. Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que há de por vir, e serão levados ao Senhor, para que jamais vejam a assolação que virá ao mundo por causa dos pecados. Aqui é inevitável a ideia de que é pré-tribulacionista. E, na verdade, o dia do Senhor, a leitura que ele faz do dia do Senhor é exatamente como o pré-tribulacionismo faz. E a expressão reunião é exatamente 2 Tessalonicenses 2:1. A ideia do arrebatamento. Ele foi muito preciso. Muito preciso. Então, olha só, né? Essa declaração é muito enfática, né? Os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que há de por vir. Poxa vida, não tem uma ideia pré-tribulacionista mais clara do que esta. Então, por mais que ele também, como os demais, acreditasse que a igreja estava inserida em parte da tribulação, acreditava que viria uma tribulação mais intensa no futuro, entretanto, a igreja seria tirada, reunida, a fim de evitar. Então, isso é um pré-tribulacionismo explícito. Entretanto, o que o pós-tribulacionista vai fazer? É justamente por conta disso que ele vai tentar negar a autoria, né, do texto. Alguns vão apelar para uma versão em latim, que surge ali por volta do século IX, mais ou menos, né? E que esse escriba foi quem fez essas alterações. Isso é interessante, porque mostra, então, que existe um outro pré-tribulacionista. Exatamente. Antes de Darby, né? E, aliás, é toda uma questão de uma crítica textual, né? Em cima dos textos originais de Efrém, como também dessa tradução para o latim. Eu estou, inclusive, trabalhando em um texto que eu estou escrevendo, onde nós comprovamos de A a Z. E, na verdade, todos os textos apontam esta realidade, essa perspectiva que esse teólogo tinha de que a igreja seria, de fato, isenta de uma futura e intensa tribulação que viria no fim. Né? Não tem como fugir dessas conclusões a partir desse texto. Para fecharmos, então, né, o nosso bate-papo aqui sobre a escatologia da patrística, nós temos aqui uma conclusão, um resumo bem objetivo em relação a essa perspectiva escatológica dos pais. Vale destacar que é óbvio, né? Eu não citei aqui, mas existem aqueles que tinham um viés mais pós-tribulacionista. Eu não vou fazer essa defesa aqui, que o pós-tribulacionista faça. Entretanto, vocês fiquem muito atentos, porque em nenhum desses textos, desses supostos pais pós-tribulacionistas, nenhum desses textos vai apresentar Jesus voltando, segundo advento, e arrebatando a igreja no mesmo momento. Não há arrebatamento no final da tribulação, nos textos. Aliás, o que esses textos desses pós-tribulacionistas, por assim dizer, aparentam, é o que hoje, na verdade, é denominado de pré-ira. O pré-ira é aquela perspectiva de que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação, mas não no término dessa. Como o pós defende. Não como o pós defende, porque, como eu já disse, né, a perspectiva pré-milenista, que fala de uma vinda de Cristo no fim da tribulação e a igreja sendo arrebatada simultaneamente com essa vinda de Cristo, isso não existe. É por isso que existe a perspectiva pré-ira, que é uma tentativa de resolver um monte de problema causado... Que o pós não consegue responder. Que o pós não consegue responder. Então, para concluirmos, podemos afirmar, né, que há uma falta de clareza, na verdade, em alguns textos. Não são textos claros. Esse pré-tribulacionismo não é igual ao pré-tribulacionismo que é defendido hoje. Aliás,
aqueles que estão nos assistindo devem saber que o pré-tribulacionismo, conforme é defendido hoje, ele não é igual, idêntico, nem mesmo em relação àquele que foi defendido por Darby. Exatamente. Né? Porque as sistematizações que vieram depois, Scofield, né, especificamente ali no Seminário Teológico de Dallas, dispensacionalismo clássico, revisado, né, ou normativo, tradicional, e o dispensacionalismo progressivo, houve diversas mudanças, novos textos foram utilizados em defesa, alguns foram abandonados. Então essa ideia, não é igual o da patrística. Mas não o pós também o pós de igual forma está muito distante do pós da patrística. francamente, Na verdade, não tem nada que mostre, por exemplo, dentro do pós-tribulacionismo da patrística, que se assemelha com o pós-tribulacionismo de agora. Nós temos, como o pastor disse, e fica claro nos textos da patrística, um intra-tribulacionismo, como defendeu o Walvoord. Eles já acreditavam que estavam vivendo o período tribulacional. Então o pós hoje é completamente distinto. Por exemplo, você vai ler George Led, Robert Gundry, por exemplo, o Alexander Ries e tantos outros aí, Craig Keener, nenhum deles crê que a igreja já está passando a tribulação. E esse pós-tribulacionismo lá da patrística, que esses pré-milenistas históricos hoje tentam se amparar, eles acreditavam que já estavam vivendo a tribulação. E a iminência é um problema seríssimo. Esse é um problema seríssimo para o pós-tribulacionismo. Então, o pré-milenista histórico, né, o pós-tribulacionista de hoje, que tenta se apegar ao fato de que os pais eram pré-milenistas e pós-tribulacionistas, insinuando que o pós-tribulacionismo deles de hoje é igual àquele, ou eles não conhecem o pós-tribulacionismo da patrística, ou não conhecem o pós-tribulacionismo de hoje. Ou se conhecem ambos, ignoram, fingem que não conhecem. Mas não é de se esperar, porque os defensores do pós-tribulacionismo hoje, no Brasil, eles nunca leram uma obra pós-tribulacionista. E aí fica difícil de esperar alguma coisa sobre defesa em patrística. Eu acredito que seja muito difícil. Pois é muito interessante destacar esse ponto, né? Eu mesmo já tive o privilégio de conversar aí com os maiores defensores do pós-tribulacionismo dentro do pré-milenismo no nosso país, e ambos disseram para mim sem nenhum problema que nunca tinham lido sequer uma obra pós-tribulacionista, ou seja, não tinham lido nem George Led, que é o que tem disponível aqui em português. No entanto que, viajando aí Brasil, encontro alguns jovens, ou jovens que eu digo não é nem idade, jovens dentro do pós-tribulacionismo. E qualquer pergunta que você faz desmorona o pós-tribulacionismo destes. Por quê? Porque hoje são pós-tribulacionistas, porque alguém defendeu e ele gostou, mas eles não têm respostas. E pior do que isto, não ter respostas, percebe que é uma escatologia pós-tribulacionista completamente inventada. E aquilo que é inventado, qualquer pergunta fora daquela caixinha, eles não têm respostas. E isso me preocupou, porque é uma escatologia completamente diferente dos pós-tribulacionistas que nós conhecemos, que nós lemos, mas é uma escatologia cheia de pontos soltos. E aí, qualquer pergunta que você faz fora dessa caixinha, eles não têm respostas. Né? Então, eu percebo que o pós-tribulacionismo cresceu muito atacando o pré e levantando ainda alguns espantalhos e ficam chutando esses espantalhos. Eu sempre comento, às vezes, nos círculos de amizade, né, que o pós-tribulacionismo ele é uma espécie de parasita, né? Porque ele depende do pré-tribulacionismo. Exatamente, é isso aí. Eles sempre viveram disso, de acusações falsas, de ataque ao pré-tribulacionismo. Por conta de que o pós-tribulacionismo de hoje, na verdade, ele é mais recente do que o pré-tribulacionismo, porque foi uma resposta ao dispensacionalismo. Então, o pós-tribulacionismo de hoje ele é bem distinto daquele defendido pelos pais. E, em um certo sentido, o pré-tribulacionismo ele é mais recente em sua sistematização, conforme temos hoje. Depois vemos, então, os pós-tribulacionistas reagindo a essa sistematização dispensacionalista. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo. Se olhar aqui nos comentários do YouTube, ainda você vai encontrar alguém, um pós-tribulacionista, escrevendo, é inventado por Margaret MacDonald.
E aí percebe a inconsistência histórica, o analfabetismo sobre o assunto. Ainda tem pessoas que dizem isso, com todas as informações que nós temos hoje. Por quê? Porque simplesmente comem da mão de alguém que fica chutando espantalhos. Mas nunca estudou, ele não sabe a fundo nem aquilo que ele defende. Então pode ter certeza que aqui nos comentários tem alguém dizendo assim, é uma doutrina de Margaret MacDonald. Ainda tem. Exatamente, Emmanuel Lacunza. Exatamente. Antes de 1830, ninguém jamais... É isso aí. É isso que nós ouvimos. Isso por conta do quê, né? São pessoas que apenas assistem vídeos no YouTube, né? São aquilo que é denominado às vezes dos papagaios de internet. Eles apenas reprisam aquilo que eles pesquisam no Google. Não são pessoas que leem, né? Infelizmente. Não estou querendo dizer com isso que todos os pré-tribulacionistas pesquisam e leem. Tem pessoas no nosso meio também, infelizmente, Sim. que não fazem pesquisas sérias, não leem. Mas entre esses pós-tribulacionistas é muito comum, né? Quando vem esse tipo de acusação, né? Alguns são até um pouco mais chatos, né? Já vem chamando de hereges, defendendo essa heresia que surgiu. Exatamente. Nunca leu uma obra pós-tribulacionista e muito menos pré-tribulacionista. E que os pós-tribulacionistas não entendem o pré-tribulacionismo como heresia, ainda que haja discordâncias no assunto. Exatamente. Aí... Eu não considero o pós como uma heresia. Considero como um erro Exatamente. teológico. E aí nós vemos o nível de alguns. Pastor Ivan, pontuando aí a conclusão, nós podemos chegar a uma conclusão de que, vamos lá, em hipótese alguma é defendido um arrebatamento no fim da tribulação dentro da patrística. Exatamente. No fim da tribulação, em harmonia com o segundo advento, jamais. Segundo ponto, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Iminência. Há quem diga que se Agostinho não tivesse formalizado e trazido este amilenismo, com certeza nós já teríamos um pré-tribulacionismo desenvolvido. O que atrapalhou mesmo o desenvolvimento do pré-tribulacionismo foi que o pré-milenismo sucumbiu, né, por meio do alegorismo que tomou conta ali da hermenêutica na patrística. Terceiro ponto, embora a igreja esteja passando por uma tribulação, haverá uma futura tribulação, a qual nós percebemos que a noiva estará isenta. Exatamente, isso é o que nós vimos aqui nesses três pais que foram mencionados aqui nessa discussão. Todos eles acreditavam que estavam vivendo, sim, uma tribulação por conta das perseguições, né? O tempo em que eles viveram, não tinham como negar essa realidade. Eu até digo, às vezes, que se talvez eu vivesse naquele período, eu também teria a mesma perspectiva em relação à escatologia, à vinda do Senhor, por conta do contexto de perseguição. Vivendo à margem do Império Romano e suas perseguições, levaria muitos a entender que já estavam vivendo a tribulação. Até como Agostinho percebe que a tribulação era tão ferrenha que depois, quando ela encerra, estamos vivendo o milênio. Exatamente. Então nós vemos que o amilenismo, na verdade, ele não é fruto da exegese. Ele é fruto de uma análise circunstancial do contexto político, social e eclesiástico que Agostinho, São Jerônimo, aquele pessoal todo viveu. Poxa, agora é paz, a igreja é a religião oficial do império, agora nós temos os grandes templos, agora acabou a perseguição, é a prosperidade, esse é o milênio. Este é o milênio. E aí espiritualizou todo o Antigo Testamento que profetiza sobre um milênio literal. E o desdobramento deste milênio era 1000 anos, mas depois de 1000 anos perceberam que esse é um ponto não concluiu e aí alegoriza o número agora, é isso, né? Agostinho, né, que podemos dizer que é o pai do amilenismo, espiritualizou as profecias em relação ao milênio literal, mas em relação ao tempo do milênio ele interpretou literalmente. Literal. E aí, como passou 1000 anos, agora vamos então alegorizar o número. Exatamente. E no desdobramento vai sair o pós-milenismo. É isso aí. Pastor Ivan, prazer tê-lo aqui. Um assunto tão importante que é a escatologia na patrística. Não me lembro de ter entrevistado alguém que tocou nesse assunto ou ter ouvido algo parecido. Foi muito bom. Com certeza quem ganhou foi aqueles que ouviram e estão ligados aí assistindo o programa Fora da Caixa. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Você que está no ar conosco aí no programa Fora da Caixa, até a próxima quinta-feira. Que aula tivemos hoje? Pastor Ivan nos trouxe aí informações precisas da escatologia na patrística. Quer informações para levar o pastor Ivan, professor aí na sua igreja, para um seminário dentro da escatologia bíblica? Aqui na descrição do vídeo você tem o número, o contato
para chamar o pastor Ivan para ir à sua igreja e também informações sobre as suas redes sociais, seja no Instagram, seja no canal do YouTube. Não esqueça, confere aqui e você tem informações sobre o professor Ivan. Deus abençoe e até a próxima.